Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o dia da abolição da escravidão. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Flávio Muniz, que é mestre em História. Flávio, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, Matheus, aos espectadores. Boa noite a todos. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a história da escravidão no Brasil? Como ela começa? Qual que é a diferença para outros países? Na verdade, o processo da escravidão ele é longo. Ele começa já no início do final do século XV, com Portugal indo até a África, levando escravizados para a Europa. Mas depois, esses escravizados são tragos para a América. Então, chega aqui já no século XV, início do século XV, e dura aqui por volta de 350 anos ao todo no Brasil o processo da escravidão. Milhões de pessoas, estimam-se que cerca de 5 milhões de escravizados africanos de todas as regiões da África vieram para o Brasil. Perfeito, Flávio. E qual que é o papel da Lei Áurea nesse processo, de abolição? Como que funcionou? Como que ela foi? Ela foi efetiva? Isso é muito interessante, porque a abolição da escravidão, ela poderia ter vindo em vários momentos. Só que quando o Brasil se torna uma nação independente em 1822, aclamando Dom Pedro I como seu imperador, eles não fazem essa abolição não vem, os escravizados continuam na mesma condição. E, de fato, a escravidão ela se acirra mais, é o período que mais entra escravizados no Brasil. Então, houve algumas intenções esporádicas. Primeiro, cessou a escravidão, o tráfico de não poder vir mais escravizados da África para o Brasil. Só que quando esses escravizados não começam mais a vir para o Brasil, em 1850, começa a haver um grande tráfico interno. As pessoas dentro do Brasil mesmo traficando escravizados, de uma região para outra, e também pela reprodução dos próprios escravizados. Então, isso cria uma grande massa de pessoas que, no censo de 1872, o Brasil tem mais pessoas africanas e negras do que pessoas brancas. E os negros e africanos escravizados sempre resistiram, com quilombos, como o caso dos Arturos, que é um exemplo dessa resistência, com revoltas, com rebeliões, e a lei ela vem justamente para fazer cessar isso. Só que ela tem uma incoerência, porque, na verdade, esta lei, para abolir a escravidão, ela foi criada por um gabinete conservador, e não é pelo fato de ser conservador, é pelo fato dos interesses que estavam envolvidos, que foi uma criação de um gabinete conhecido como Gabinete João Alfredo, que foi o gabinete que consolidou as ideias tanto de agricultores quanto de empresários paulistas para fazer uma meia-culpa ali e todo mundo ficar legal. E assim vai acontecer a abolição da escravidão. E um detalhe, em 13 de maio de 1888, havia mais pessoas negras libertas do que escravizados. Na época, no Brasil, cerca de 700 mil é a contagem que se faz de escravizados que foram libertos, de todos os 5 milhões que vieram. E a escravidão realmente acabou após esse processo que você mencionou ou não? Não, é uma questão muito interessante, porque a lei ela cria um rompimento, de fato. Só que existe um problema na própria lei. Esta lei chama Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Esta lei ela tem 2 artigos. Um, que declara extinta a escravidão no Brasil, é o primeiro, e o segundo revoga-se as disposições em contrário. Tudo certo, declara extinta a escravidão. Só que essa segunda cláusula, que diz revoga as disposições em contrário, devia dizer o que estava revogando, o que estava garantindo. E essa lei não disse nada. E um comparativo interessante é só para entender. O Abolition Act da Inglaterra, que é de 1833, que é um ato de abolição de lá, tem cerca de 66 artigos especificando o que viria e o que não viria, que direitos que esses escravizados tinham ou que não teriam. Um outro exemplo é nos Estados Unidos, a 13ª emenda, que também tem 2 seções, que são muito curtinhas, fala que é livre, etc., mas não garante direitos civis. Só que no ano seguinte, que é em 1866, eles votam a Lei dos Direitos Civis, dando direitos civis a todos os ex-escravizados. No Brasil isso nunca aconteceu. Pelo contrário, reforma Couto Ferraz de 1854, impedir escravizados de assistirem aula. Lei de Terras de 1850, impediu escravizados de adquirirem terras. Então, existe uma série de legislações que poderiam ser revogadas e assegurar algum direito e nada foi feito. Isto pelo Império. Por isso que na matéria falou
também que a comemoração ou a celebração dos Arturos hoje é uma celebração da resistência dos povos escravizados e não um louvor à princesa. Porque, na verdade, essa questão do louvor à princesa é um discurso simbólico que foi criado para valorizar a monarquia que estava, então, moribunda e encerrando no Brasil. Perfeito, Flávio. E quando a gente fala das consequências, né, de todos esses pontos que você muito bem mencionou, quais são as consequências para a nossa sociedade hoje, né? Quais foram e quais são essas consequências? E por que é importante conscientizar a população sobre esse tema? Então, as consequências é que o pós-abolição deixou milhares de pessoas marginalizadas. Como os ex-escravizados não tinham acesso à terra, não tinham acesso à educação pública ou de qualidade, eles foram marginalizados. Então, ocuparam grandes periferias da cidade, vai surgir as favelas, não tiveram direito à educação. O Brasil tem um atraso legislativo também. O próprio Código Civil do Brasil é de 1916. Ah, mas isso não é importante? Muito importante, porque é o Código Civil que vai trazer os direitos civis básicos das pessoas, o direito ao voto que não tinha, porque quando a lei promoveu a proibição do voto aos analfabetos, a maioria dos escravizados, por não ter acesso à escola, eram analfabetos, logo não podiam participar da vida política. Isso causou o quê? Mais de um século de segregação de pessoas negras em espaços públicos, políticos, em cargos legislativos, em cargos judiciários, e a ocupação, claro, se tornar uma classe média, tendo acesso à terra, que era muito difícil. Isso criou milhões de marginalizados, grandes problemas que nós temos hoje estruturais, como a pobreza, como a violência, são frutos dessa abolição que nunca veio da forma como poderia ter vindo, certo? Então, nós estamos aí há mais de 100 anos da abolição, ainda lutando por direitos básicos mínimos, de ser tratado com igualdade. E, por sinal, igualdade só foi tratado numa emenda constitucional no Brasil em 1926. Até essa data não havia nenhum tipo de legislação que garantisse igualdade para a população. Pois é, muito tempo depois, né, Flávio? E quando a gente fala justamente dessas reflexões, né, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, antes da gente encerrar. Eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, falando dessas reflexões, de como essa data deve ser lembrada hoje. E eu também queria que você mencionasse o seu canal no YouTube, né? Sim. Mais de 186 mil inscritos por lá, e você fala desses assuntos lá também, né? Exatamente. Existe muita confusão que as pessoas às vezes fazem sobre o que nós temos que fazer com essa data então. Celebrar ou não celebrar? Primeiro, é uma data cívica, é uma data que faz parte do calendário, é uma data que é importante pelo que ela instituiu, mas é importante entender o contexto em que ela aconteceu, porque não é uma data que deve ser necessariamente celebrada, mas é uma data que deve ser lembrada. E não lembrada pelo que ela fez, mas também, sobretudo, sobre o que ela deixou de fazer, que é de dar aos ex-escravizados o mínimo de dignidade e cidadania para eles poderem seguir suas próprias vidas. Então é importante refletir isso, que muitas vezes decisões que parecem simples, que ficam ali nos meandros das leis, causam grandes problemas na sociedade. E isso é importante para entender o que nós temos que fazer agora, que é lembrar. E é função do historiador lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então nós estamos aqui fazendo esse papel pedagógico de trazer essa história do que essa data significa. E Nelson Mandela, ele tem uma frase muito importante, que a educação é a ferramenta mais poderosa para transformar o mundo. É educando que se transforma. Então, esse é um direito básico que deve ser resguardado a todos brasileiros, negros e indígenas e outras populações inteiras no Brasil. Sobre o canal chama-se Caçador de Histórias, é um canal que está no YouTube, e lá você vai encontrar diversas aulas, dentre outras, uma especial sobre o dia 13 de maio. Excelente, Flávio. Então está feito o convite. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo e seja sempre muito bem-vindo.